Olá pessoal, saudações geotécnicas, aqui estamos em mais um GBcast, o podcast oficial da Geotecnia Brasil, e hoje nós temos um convidado mais do que ilustre, mais um ex-presidente da BMS que iremos entrevistar, detentor de diversos prêmios, reconhecimentos, e certamente esse bate-papo promete. Confere, Mari? Conferidíssimo. Hoje é o nosso último dia da cobertura da nossa edição especial de GBcast, mas a gente ainda tem muito convidado especial. E hoje estamos aqui com Alessandro Corman. Alessandro, você hoje é o atual diretor técnico, presidente técnico aqui dessa edição do CEF. Acho que a gente pode começar perguntando quais são suas impressões, o que você está achando desse CEF 2025. Legal, é um prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade única. Quando eu fui convidado pela ABEF, né, para presidir a comissão técnica do CEF, né, minha primeira reação foi de surpresa, claro, gratidão pelo reconhecimento, mas ao mesmo tempo uma vontade assim de dizer não, porque em cima de tudo que você desenvolve, faz, né, eu acabo tendo aí bastante atividade profissional na empresa, na academia também, na universidade, aí na pós-graduação, né? Então, mas quando a gente para um pouco, né, e pensa como isso é bacana, a oportunidade que você tem de interagir com pessoas que de outra forma você não conheceria, né? E uma coisa que fez para mim, que faz muita diferença, é que quando eu comecei a participar do CEF, né, ainda como jovem profissional, né, até o início da minha carreira eu era mais vinculado à academia. Eu tinha assim um sonho, né? Eu dizia, puxa, tanta coisa bacana sendo desenvolvida, os profissionais brilhantes fazendo as palestras. Eu pensava assim, será que um dia eu consigo fazer coisas assim tão interessantes e poder participar disso? Bom, né? Então era um sonho assim, uma coisa que voltava nesse meu início de vida profissional, né, que eu acho que tudo isso, vamos dizer, compôs para eu acabar aceitando aí o desafio, a experiência, e foi muito tranquilo aí, uma coisa muito gratificante. E uma realidade, né? Acho que esse sonho lá de trás acabou se tornando uma realidade, está sendo concretizado, né? Ao longo desses muitos anos seus de geotecnia. E aproveitando o tema do CEF, ontem você presidiu uma mesa redonda sobre, eu anotei aqui o tema porque eu confundo, aqui ó, eventos extremos e infraestrutura resiliente. O que você pode contar para a gente um pouquinho sobre essa mesa redonda e esse assunto? A gente teve uma preocupação quando montou a estrutura técnica do evento, né, de trazer tópicos emergentes. Se vocês repararem quais foram os mini cursos, vocês vão ver que lá a gente colocou coisas como inteligência artificial, a gente colocou interação solo-estrutura. Geofísica, né, também. Geofísica teve uma mesa redonda, né? Muito bacana. Teve um tópico também muito importante que eu vejo, é a questão aí de métodos probabilísticos aplicados aí à engenharia de fundações. Então, já nos mini cursos, né, houve essa preocupação. Quando a gente vê a estrutura do evento em si, além do conteúdo técnico, a gente trouxe tópicos de mercado também. Todo mundo viu a palestra de abertura aí, se interessou muito sobre cenário econômico, tá? E a gente teve mesas redondas sobre o mercado imobiliário e de infraestrutura, sobre aspectos tributários, tá? E dentro dessa linha assim, de tópicos emergentes, coisas que a gente vê que vão ser a tônica da engenharia geotécnica, estão sendo, na verdade, no presente e futuro também, entra esse tema que você comentou, é uma mesa redonda sobre eventos extremos, tá? E infraestrutura resiliente. Tá? A ideia ali foi talvez não querer entrar na discussão do que é efeito estufa ou se existe aquecimento global. O fato é assim, que eu procurei mostrar, e os colegas profissionais que participaram também
como debatedores, né, que os dados eles mostram, né, então um crescimento significativo ao longo das últimas décadas, né, de desastres, de grandes preocupações aí em áreas urbanas com precipitação excessiva, escorregamentos, coisas que afetam muito a vida das pessoas literalmente. Tá? Problemas de erosão costeira, tá? E saídas aí que existem até mesmo em termos de energia, tá? Para onde o país pode caminhar. E um tópico aí que foi bem trazido pelos debatedores foi o próprio sonho que pode se tornar realidade do Brasil ver parques eólicos offshore sendo desenvolvidos aí em alguns locais do país. Aí. E só para completar, né? Ontem o Alessandro, no final da mesa, ele fez um comentário muito bacana. Eu estava dizendo, pessoal, eu preciso ir embora porque meu filho está fazendo 12 anos, eu vou para Curitiba e volto amanhã cedo. E assim, eu achei isso muito bonito, parabéns, eu também sou mãe. Né? E chegou a tempo, tá aqui, então eu acho muito bonito e desafiador isso da nossa carreira, né? Conciliar a academia, conciliar a empresa e conciliar o nosso lado familiar. E eu acho que a gente vai, né, demandando as caixinhas, então parabéns por isso, foi muito legal. Legal. Obrigado. Alexandre, aproveitando nessa temática do CEF, dentre os assuntos que foram explorados, teve algum que mais lhe chamou a atenção? Uhum. Teve coisas, eu acho que marcantes, tanto impressão minha como o que eu escuto os colegas falando, né? Que vamos dizer, essa invasão, entre aspas, da realidade digital, da disponibilidade de tecnologias, né? O grande volume de dados que hoje está disponível. Mas, ao mesmo tempo, me chamou a atenção, muito das discussões são as mesmas que eu via há 20 anos atrás, quando eu digo aquela fase de início de carreira que eu tinha sonhos, né? Então, aqui ainda se fala da dificuldade com qualidade de sondagens, da engenharia que é exclusivamente baseada no SPT. Tá? Aí eu começo a perceber, assim, talvez dois mundos, exagerando um pouco. Tá? Não é bem isso, mas exagerando. A gente ainda vê uma realidade que está restrita em termos de investigação geotécnica, né, em termos de qualidade, inclusive, da informação, né, dessas investigações geotécnicas, muito baseadas no SPT, né, a famosa única ferramenta, né, e um outro mundo que já está alinhado com padrões globais, em que a gente navega realmente na fronteira da tecnologia. Então, como tratar essa realidade que existe no Brasil? Né? Eu diria essa dicotomia entre tipos de obra e mercados, né? Onde ainda tem muito para se fazer para a gente chegar num nível... E é interessante isso, porque a gente está falando de modelagens e grandes... Mas como alimentar tudo isso, né? Igual você está colocando, se de repente a nossa fonte de alimentação é exclusiva NSPT, o que adianta, né? Também em termos grandes ferramentas na mão, se a gente não tem como imputar os dados certos, né? Isso é interessante. Até aproveitando, o fato do Alexander hoje ser diretor técnico da Fugro e professor de pós-graduação da UFPR, como é que você enxerga esses dois mundos? Essa conciliação, na sua opinião, é fácil? O que é que pode ser melhorado? Porque é importante ter essa sinergia, não é, Alexander? Uhum. Eu acho que a difusão de conhecimento é fundamental. Tá? A gente vê uma nova geração, isso tem sido evidente, eu diria, em todos os eventos que eu participo. Então, os jovens profissionais ávidos, né, por conhecimento, não tenho dúvida que eles vão fazer a diferença. Né? Então, a facilidade com que os jovens lidam com a tecnologia, né? Se eles conseguem entender as melhores práticas e o que de bom existe nessa engenharia que foi com muito suor e um mundo analógico e com SPT, né, foi construída, como eles podem construir em cima. Tá? Então, esse que eu acho que é o grande caminho. Tá? É a renovação, o entendimento que a engenharia precisa, sim, do novo, tá? E que o país precisa ser alçado a novos patamares. Tá? Então, eventos, interação, academia prática, tá? O CEF aí, em que
tem uma entidade capitaneando, né, que é a BEF, mas contou com colaboração aí chave de uma entidade que é um cunho notoriamente científico, a BMS, que contou com contribuição da BEG, que envolve aí os projetistas, consultores. Isso é um exemplo fantástico de como que a gente pode oxigenar o mercado, as ideias, colocar a experiência em contato com a juventude e ir fazendo esse trabalho de puxar o progresso, a evolução. Já que você tocou nas entidades, você também, no passado, foi presidente da BMS. E nós tivemos o privilégio, né, Mari, de entrevistar a ex-presidente da BMS. O Verdade. Guzmão esteve aqui, o Fernando Schneid. Como é que você enxerga o papel das entidades nesse processo da difusão do conhecimento e de ser também uma ponte sinérgica entre a academia e a indústria? Eu acho que as entidades aí, elas têm um papel muito grande em criar um ambiente saudável para a interação. Tá? Dependendo da associação, esse ambiente saudável ele pode estar mais focado em negócios, uma visão de mercado. Tá? Ele pode estar mais focado em conhecimento técnico, ou talvez, entre aspas, academia, né? O conhecimento científico. Tá? Esse ambiente, então, em que você pode, ao mesmo tempo, estar aprendendo e, ao mesmo tempo, estar trabalhando com networking e pensando em negócio e mercado, eu acho que esse é o motor que todas as pessoas acabam, de uma forma ou outra, perseguindo. Tá? Eu sempre falo aí, certamente as pessoas já me viram dizer que não existe conhecimento prático ou conhecimento acadêmico, né? Tudo é conhecimento. E a junção dessas coisas... um precisa do outro e a junção é algo muito bacana. Muito bom. E aproveitando isso, assim, pensando em futuro, você vê algum pilar principal para o futuro da geotecnia, ou o que você poderia dizer que você enxerga como futuro da geotecnia? Sem dúvida o que a gente está notando, né? Então a possibilidade de a gente incorporar ferramentas digitais, a possibilidade de incorporar métodos geofísicos, a possibilidade de incorporar técnicas não invasivas, métodos de sensoriamento remoto. Ou quando a gente fala sensoriamento remoto, a gente está pensando, já de repente já começa a pensar em satélites. Claro, e isso tem um valor muito grande hoje. Então, mas a gente não precisa achar que tem que pensar nas coisas mais sofisticadas possíveis. Né? Entender o todo e pensar sempre em cada problema. Como que você explora todo o potencial que as ferramentas podem trazer. Então, um dos desafios que existe hoje é você entender esse todo, esse conhecimento. Mais uma vez, eu voltaria no papel das entidades. Elas ajudam, de certa forma, nos eventos que promovem a filtrar e organizar o conhecimento. Se você olha a estrutura técnica dos principais congressos aí que acontecem no nosso país ou no exterior, a própria estrutura técnica do evento ela acaba sendo um guia para aqueles que estão buscando entender esse mundo em que a gente está, ok? Então, está se falando muito em inteligência artificial, eu acho que isso já é uma realidade, tá? Não é questão assim, o que a inteligência artificial vai trazer como se fosse no futuro, né? É o que ela já trouxe, o que ela está impactando. E eu acho que é algo assim extremamente instigante, porque a gente não faz nem ideia aonde a gente vai chegar. Isso eu acho que é uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Legal. E um ponto que eu também não poderia deixar de perguntar, hoje, em função dos eventos extremos, as chuvas trazendo aí consequências desastrosas para as nossas obras, você teria alguma sugestão, uma dica, uma reflexão para compartilhar? Eu acho que a gente procurar sempre olhar dados, informação, perceber as oportunidades que existem, né? Se a gente fala em eventos extremos, né, a gente teve chance de conversar sobre o assunto ontem, né?
é um problema, é um desafio, traz muita dor, luto, danos à infraestrutura. Ao mesmo tempo, isso não deixa de ser uma oportunidade gigantesca, inclusive para os jovens, né? Então, como é que nós, indivíduos, usando a bagagem técnica que a gente tem, como é que a gente pode contribuir para mitigar ou mesmo eliminar essa dor que as pessoas enfrentam hoje com esse contexto de eventos extremos? Então, tem contribuições muito grandes para a sociedade que cada um de nós pode fazer. Cada um de nós, dentro de associações ou de iniciativas como a Geotecnia, o grupo aí da Geotecnia Brasil, estão trazendo de positivo. Eu acho que essa vontade realmente de a gente poder contribuir e enxergar os problemas e perceber neles a oportunidade de contribuir, de trazer solução. Legal. Alessandra, a gente, né, vai chegando ao nosso final e a gente tem encerrado o pedido para os nossos convidados dar algum conselho para os jovens, não só que querem seguir a geotecnia, mas que estão entrando no mercado de trabalho na engenharia, assim, acho que de uma forma geral. Você teria algum conselho? Sim. Eu sempre brinco porque volta e meia me perguntam isso. Aí eu brinco falando assim, a primeira coisa que eu digo, estudem, né? Mas sem ser tão, como que é, eu diria, assertivo, né? Um desafio que está acontecendo no país e fora também é cada vez menos jovens quererem estudar engenharia. Tá? E mais especificamente quando a gente fala de engenharia civil. O Fernando falou sobre isso, né? Sim, o sim. Xané falou sobre isso também, curioso. Eu tenho tentado conversar com os colegas, tenho lido referências a respeito, tenho colocado perguntas nos chats GPTs da vida, né, tentando entender o porquê. Né? Muita gente dá explicação, eu ainda não estou muito convencido de qual seria o principal fator. Tá? Mas então é um desafio, assim, esse desinteresse pela engenharia. Tá? Talvez tenha a ver com o fato de existirem carreiras atrativas, atraentes hoje, e as pessoas acharem que não estão preparadas. Tá? No Brasil, em particular, elas não estão preparadas para estudar engenharia. Tá? Então, elas pensam em fazer outras coisas, porque é difícil, não tem o preparo. Talvez seja um termômetro da falta de educação básica. Tá? E aí a gente cai assim no contexto social, os gaps aí de distribuição de renda e de acesso a coisas essenciais que a gente tem como desafio no Brasil e na América Latina. Tá? Então, é um processo que tem que vir de construção de base, a gente criar condições para que as pessoas se interessem e se saiam bem fazendo engenharia. Tá? E aí, chegando então no conselho para os jovens, é que, em função desse desinteresse pela engenharia, desinteresse por pós-graduações em engenharia, poucos candidatos, isso geral, nos programas de mestrado e doutorado em geotecnia. Para aqueles que estão com vontade, né, e que estão aqui nos ouvindo falar, certamente porque têm interesse na área, mais uma vez vou dizer, é uma oportunidade gigantesca. Então, se você se prepara, e aí voltando ao que eu falei no início, estuda, procura interagir, aprender com as experiências aí de profissionais com mais bagagem, né? Você tem um futuro brilhante pela frente. Eu não consigo enxergar as pessoas... toda essa comunidade que tem vontade de atuar na engenharia geotécnica não sendo bem sucedida e encontrando um propósito no que faz. Alessandra, muito obrigado pela sua participação aqui no GBcast. Parabéns por todo esse trabalho que foi conduzido aqui no CEF. Parabéns pela sua linda família. Né? Sim. E que possamos ter outros momentos como esse para compartilhar conhecimento. Tá legal. Uma coisa que eu estou dizendo para todo mundo, quando me falam parabéns pelo trabalho do CEF, né, eu acho que é muito importante eu destacar que o trabalho não foi
meu, foi pouco meu, né? Eu tive sorte aí, a satisfação de ter colegas brilhantes na comissão técnica do CEF, né? O Celso Corrêa, né? E o Ilan Gottlieb, até como presidente do núcleo regional da BMS, né, de São Paulo, Legal. e o Marco Aurélio e a Fernanda Nabão aí, eu acho que são um time nota 10, né? E se é para dar parabéns, eu acho que a gente tem que dar parabéns para essa turma aí. Tá Mas certo. muito obrigado, agradeço teus cumprimentos aí, né? Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela entrevista. E é isso, a gente encerra mais um episódio. Até o próximo. Tchau, pessoal.